Boa noite, igreja. Estamos aqui, eu estou aqui respondendo a um desafio, fui desafiada, aceitei o desafio, e vim trazer uma mensagem simples, fazendo referência ao Dia da Mulher, que foi ontem, para que nós, mulheres, possamos refletir. Então, essa mensagem é para você, mulher, menina, adolescente, mãe, esposa, tia, avó, neta, para você, para nós pensarmos sobre o nosso papel na atualidade. O tema da mensagem é o papel da mulher cristã na atualidade e seus desafios. E usei uma frase da minha avó, uma irmãzinha ali conhece bem essa frase, que é forte na fé, firme na luta e confiante na vitória. Eu escrevi uma carta aberta para todas as mulheres. Deixei de lado o conceito histórico, social dessa data, porque acredito que a nossa história foi e está sendo construída por Deus. Então, foquei nisso para trazer essa carta para você. Querida mulher, nós, mulheres, temos enfrentado muitas situações que nos desafiam dia a dia a permanecermos firmes no propósito de refletir a imagem de Cristo na atualidade. E isso não está sendo fácil. Quando eu falo em desafio, me refiro a situações difíceis que insistem em tentar nos fazer desistir de fazer o que é certo segundo o que aprendemos de Deus. Situações que insistem em nos levar a perder o controle das nossas emoções e das nossas palavras, nos fazer querer desistir de orar por essa ou por aquela pessoa, seja ela ou não da nossa família, nos fazer desistir de ir à igreja, de servir ou até de conviver com os irmãos, nos fazer querer parar de sonhar com o que há de melhor da parte de Deus, nos levando a nos conformar com esse século. A vida é assim mesmo, né? Temos muitos desafios nessa vida, sejamos jovens ou de meia idade, mas desde muito tempo somos forjadas no fogo, moldadas no barro pelas mãos do oleiro, se é que me entendem. Aprendemos muito com a nossa história. E eu vivo dizendo para as minhas filhas que quem não conhece a sua história não entende o presente, não consegue construir novas perspectivas de futuro. E eu não me refiro só a uma história recente, que pode ser revista nos álbuns de família. Eu me refiro a toda a nossa história, que quem não conhece a sua história não entende o presente. Eu me refiro à história recente e antiga, sem tirar nenhuma parte difícil dela, porque foi passando por cada situação, boa ou má, que nos tornamos as mulheres que somos hoje. Vimos em Eva o quanto uma simples decisão de desobedecer para satisfazer um desejo momentâneo pôde comprometer o futuro das gerações que nascerão através de nós. Com Lia, a irmã mais velha, aprendemos a servir de acordo com as oportunidades que aparecem na vida. Acredito que não era o ideal que ela queria para a vida dela, mas ela serviu mesmo assim. Com Raquel, aprendemos a esperar, a confiar na força do amor. A órfã Esther nos mostra que, mesmo quando estamos onde não queremos estar, podemos servir a um propósito maior, que não diz respeito só a nós mesmas. Quantas vezes ficamos em situações que não queríamos estar lá, mas existia ali um propósito de Deus para aquela situação. Com Noemi, a sogra de Ruth, tataravó do rei Davi, ancestral de Jesus, nos mostrou que, mesmo com o coração amargo, em meio a tanta dificuldade, meu Deus, que mulher, né? Perdeu os filhos, o marido, se mudou de cidade, voltou para a cidade, quis até mudar o nome dela para Mara, amarga, de tanta dificuldade que passou. E em que família ela foi colocada? Tataravó do rei Davi, ancestral de Jesus.
Sara tinha sobre si uma enorme responsabilidade de tornar Abraão pai de multidões, porque Abraão era o pai, mas quem ia gerar o filho? Que responsabilidade! Ela já nem acreditava mais que aquilo que Deus prometeu fosse possível. E como a gente faz de vez em quando, né, tenta dar uma ajudinha para Deus, mas aquilo que Deus fez, prometeu, se cumpriu. Débora, temente a Deus, juíza e profetiza, aceitou um desafio e sua perspicácia conduziu o povo de Israel à vitória na guerra. A viúva de Sarepta, que não tinha mais nenhuma perspectiva de vida, para ela tudo já tinha acabado. E ela recebeu o profeta, obedeceu o profeta, e a vida dela mudou a partir dali. Maria, mãe de Jesus, que carregou no ventre o próprio rei Jesus. E uma mãe que ensina um filho, amamenta, cuida, ensina a andar, a crescer. E eu creio que em muitos momentos ela aprendeu com o filho. Maria Madalena acompanhou Jesus como uma de suas seguidoras, presenciou a crucificação, a ressurreição. Ana se derramou em lágrimas diante de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, que não desistiu, foi atrás de quem podia curá-la. A mulher adúltera teve sua vida transformada por um simples perdão. Tantas histórias que nos ensinam e nos inspiram a permanecer firmes, mesmo em meio às circunstâncias. Esse é o nosso grande desafio. Vivemos e crescemos através dos séculos em meio a lutas políticas e religiosas por poder em grandes esferas sociais. E nós, mulheres que somos, cuidamos de agradar nossos homens, gerar filhos, educá-los para serem grandes homens, nos ocupamos de gerenciar nossos lares e fazer tarefas que exigem cuidado e dedicação, como fazer uma boa refeição, costurar ou cuidar dos doentes, e as mudanças vieram. A partir da década de 30, das guerras mundiais, muitas mulheres assumiram os negócios dos maridos e foram em busca do sustento para as suas famílias. E ganharam o mercado de trabalho, principalmente depois da Revolução Industrial. Começamos a deixar nossos filhos em creches e a delegar às instituições de ensino a educação deles. Chegamos às universidades e hoje nós somos a maioria do público estudantil acadêmico. Pode entrar em qualquer sala universitária e contar os homens e mulheres e veja lá quem é a maioria. Ocupamos tantos espaços diferentes na sociedade, assumimos tantos papéis diferentes, que muitas de nós passaram até a acreditar que os homens seriam desnecessários. Trabalhamos fora, cuidamos da casa, criamos os filhos sozinhas e, muitas vezes, estamos sozinhas nos bancos das nossas igrejas, algumas vezes por opção, outras pelos caminhos onde a vida nos trouxe. Nos alimentamos de embutidos, enlatados, fast food, não temos tempo de preparar uma boa refeição, dormimos pouco, trabalhamos muito, não sentamos mais à mesa com os nossos filhos, ensinando bons modos, não temos tempo para uma boa conversa com os mais velhos, vamos para a igreja aos domingos com pressa de voltar para casa para preparar o jantar ou para se preparar para a tão temida segunda-feira. E ainda assim, mesmo em meio a essa rotina turbulenta e dias que parecem correr mais rápido do que o normal, em meio a tantos aparatos tecnológicos e tantas transformações sociais que nos atingem, podemos ter a certeza e a segurança de que algo não mudou. A palavra de Deus não mudou. O amor de Deus por nós não mudou. A nossa essência feminina criada por Deus continua latente em nós, pronta para refletir o amor de Deus através das nossas palavras e das nossas atitudes, permanecendo fiéis a tudo que aprendemos de Deus, com a mente e o coração, prontos para aprender mais. Mas essa é uma decisão diária que cada uma de nós precisa tomar ao acordar. O nosso maior desafio: permanecer firmes em meio às lutas.
Sabemos que as mulheres que tiveram suas histórias registradas na Bíblia, para que hoje pudéssemos aprender com elas, até aquelas que não tiveram as suas histórias registradas, viviam em tempos muito difíceis, considerando a sociedade da época, e mesmo assim receberam um milagre. A mulher do fluxo de sangue no Novo Testamento, ou a viúva de Sarepta no Antigo, receberam um milagre, mas percebam, as circunstâncias ao redor delas não mudou. A sociedade da época, com seus costumes, permaneceu a mesma. O que dizer dos dias atuais, nesse mundo onde a maldade das pessoas parece aumentada e ter uma vida digna parece ser tão difícil? Dias nos quais oramos buscando algo de Deus e muitas vezes achamos que Deus está demorando em nos atender, ou simplesmente ficou em silêncio. Até percebemos que Deus está trabalhando não fora, mas dentro de nós. Na nossa forma de pensar e sentir, na forma como nós julgamos os pecados dos outros, como se o nosso não tivesse tanta relevância assim, no nosso jeito de tratar as pessoas que a gente ama, ou até as pessoas mais distantes, nos fazendo perceber que aquilo que tanto criticamos no outro, nós acabamos repetindo no nosso comportamento. No controle das nossas emoções, mesmo sendo tão sensíveis como nós somos, percebendo tudo ao nosso redor com nossos sentidos tão aguçados, o mundo continua mundano. E assim Deus vai nos transformando de dentro para fora, em mulheres fortes o suficiente para sentir e sensíveis o suficiente para permanecermos fortes em Deus, assumindo toda a fragilidade típica da nossa feminilidade. E então, a que conclusão chegamos? Desse jeito, Deus vai nos tornando pessoas melhores, dia após dia, dificuldade após dificuldade, sem mudar o mundo, mas mudando o universo dentro de nós e nos tornando capazes de contribuir para que o universo daqueles que estão próximos a nós também seja mudado por Deus. Não, nós não precisamos nos tornar frias para sermos fortes. E também não precisamos nos mostrar resolutas e fortes o tempo todo para sermos maravilhosas. Somos maravilhosas quando respondemos com força às situações que nos afligem e também quando deixamos transparecer nossa fragilidade com a firme certeza de que Deus nunca nos desampara. Por isso, se tiver que chorar, chore como Ana. Somos muitas Anas, Déboras, Marias aqui. Nós não precisamos resolver tudo sozinhas o tempo todo. Nós não precisamos assumir responsabilidades sobre situações das quais não temos nenhum controle, porque nós sabemos, mulheres, nós sabemos firmemente que nada escapa ao controle de Deus. Eu quero, minha amiga, mulher, te encorajar a permanecer fiel em meio às circunstâncias, sejam elas quais forem. Esse é o nosso grande desafio. Somos todas partes de uma comunidade caminhando juntas em direção ao céu. Não estamos sozinhas. Temos umas às outras. Temos os nossos pastores, temos os nossos irmãos em Cristo, temos o Espírito Santo, nosso ajudador, temos o próprio Cristo, nosso Redentor, que vive. Por isso, como dizia minha avózinha, vamos juntas permanecer fortes na fé, firmes na luta e confiantes na vitória.